Fala galera, meu nome é Guilherme Castan e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a estratégia definitiva para você começar a investir em renda fixa, tá? A gente vai abordar aqui não só aspectos da renda fixa, como aspectos futuros também que a gente vai ver em outras aulas, mas de maneira breve. Então, vamos montar aqui uma estratégia para você começar a investir de fato. Eu já fiz um vídeo que exemplifica o que você precisa ter antes de começar a investir. Então você precisa fazer uns pilares, que a gente também vai comentar aqui, mas lá nesse vídeo eu aprofundo um pouco mais. E agora a gente vai juntar os pilares principais que você precisa ter e uma estratégia prática e técnica. Abre aspas para técnica, porque aqui a gente vai estar comentando um pouco mais sobre algumas particularidades. Então vamos para o vídeo. Bom, e começando aqui, a gente vai falar de alguns pilares pré-investimentos, de maneira rápida, porque eu já tenho um vídeo já exemplificando isso, beleza? Mas a primeira coisa é a definição da sua estratégia principal, que é o suitability, se a gente fala ali de certificações, beleza? Mas não vamos entrar nesse fato aqui agora. A primeira coisa é você entender a sua situação financeira. Você está no ponto 1, onde você está insatisfeito e sem direção? Como assim? Você olha para o seu redor, você vê a sua vida do jeito que tá e você não gosta dela. Junto a isso, você está sem direção, não sabe o que fazer para mudar essa vida financeira. Beleza? Você tem que identificar se você está assim. O traço 2 aqui é se você está insatisfeito, mas com direção. Você não gosta do que está vendo, mas já tem pelo menos algum plano para mudar essa situação. A terceira é o satisfeito e consciente. Esses três pilares são básicos para você começar a investir, beleza? Então você precisa saber em qual cenário você tá, porque isso vai influenciar no que a gente vai ver aqui em diante no vídeo. E aí, dependendo do cenário que você tiver, você vai ter uma situação. Agora, vindo para a segunda fase aqui, a gente tem que analisar três pilares definitivos. Esses pilares aqui são definitivos. Inclusive, os agentes financeiros, os consultores, eles precisam estabelecer essas premissas na hora de trabalhar com você, beleza? Então, eu já estou trazendo aqui porque é um conceito técnico que você precisa ter, que está querendo investir sozinho, tá bom? Não tem problema você saber isso, não precisa ser consultor, mas é só para evidenciar a grandeza desses três pilares aqui de baixo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar a situação financeira, a sua capacidade poupadora, valores e ativos patrimoniais que você possui, necessidade futura de recursos. Como assim necessidade futura de recursos? Quanto que você quer ter para se aposentar? Quanto que você quer ter para viajar? Quanto que você quer ter para comprar alguma coisa? Beleza? Então aqui é necessidade futura de recursos. Conhecimento sobre investimentos, o segundo pilar. Você precisa entender qual é o seu conhecimento. Exatamente. Você já fez algum volume de operações? Você já teve uma quantidade de investimentos? Beleza. Tive, sim, não, você vai responder aí internamente. Quantidade de recursos investidos. Beleza. Quanto que eu já investi? Formação acadêmica do cliente. Como assim do cliente, Guilherme? Eu não sou cliente. A cliente é você. Você, nesse cenário, o cliente é você mesmo. Você está se servindo. Beleza? Então, qual é a sua formação? Você pode usar alguma coisa da sua faculdade para te ajudar nesse momento que a gente está construindo essa estratégia? Então, convém anotar isso também. Objetivos ao investir. Lembra que a gente analisou qual é o cenário da sua vida você está vivendo aqui em cima? Então agora você precisa linkar isso aos objetivos ao investir. Tá até uma setinha aqui para ficar bem claro. Então você tá sem direção? Vamos tratar. Tá com direção? Podemos já começar a olhar. Tá consciente? Também podemos olhar para cá. Beleza? Então esse terceiro objetivo, ele tem uma ponte direta com essas premissas iniciais aqui de cima. Então, o período que será mantido o investimento. Então, se você já está insatisfeito com direção, você já deve saber o que você quer fazer. Então, quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo? A gente vai falar aqui nesse vídeo, tá bom? Então, tolerância a risco. Você é aquele que tolera ver o seu capital
sofrendo perdas ou você é aquele que prefere uma estabilidade? Então isso você tem que pensar. Então responda essa pergunta, tá bom? Responda. Então, finalidade do investimento. Então, para quais são os seus objetivos? A gente vai falar aqui. Se você tá sem direção, nos próximos slides que eu vou mostrar aqui, você vai verificar como descobrir a finalidade do seu investimento. E tem algumas articulações para você que não sabe o que fazer, seguir. Então, vamos seguir aqui. A gente tem o período de acumulação e o período de manutenção. Beleza? O que é o período de acumulação? O período de acumulação é a fase do jovem, que está começando a vida e está acumulando dinheiro. Está formando um patrimônio, acumulando um patrimônio. E também tem o período de manutenção, que é você que já conquistou o seu patrimônio e quer manter ele. Então, concorda que para isso vamos ter duas estratégias diferentes? Então você precisa entender onde você está. Porque se você for um jovem que recebeu uma herança multimilionária, você está, obviamente, no período de manutenção. Então a sua estratégia, ela vai ter que ser moldada para isso, beleza? Então aqui eu já trouxe algumas premissas para você, principalmente quem está em acumulação, tá? Não necessariamente quem está no período já de manutenção do seu capital vai ser excluído dessas estratégias. Porque, vamos ler um pouco elas aqui. Eu estou falando de curto prazo, ou seja, eu vou investir no curto prazo no período de até 2 anos. Não é porque você está no período de manutenção, está aposentado, que você morreu, beleza? Então você tem um objetivo de curto prazo, que é fazer uma reserva de emergência, quitar uma dívida, uma viagem, beleza? Então a gente vai ter estratégias para esse tipo de objetivo. Médio prazo, de 2 a 10 anos, entrada em um imóvel, trocar de carro, abrir um negócio. Então aqui a gente está falando de um prazo maior do que o que a gente comentou. Longo prazo, mais de 10 anos. Aqui, principalmente a aposentadoria. Já resume tudo em aposentadoria, beleza? Independência financeira e herança para filhos também, beleza? Então, para cada uma delas, para cada uma dessas caixinhas que eu falo, dessas casinhas, copinhos, né, que eu falo, você vai ter que determinar quais são os seus objetivos. Então, lembra? A gente falou sobre objetivos ao investir. Então, aqui, você que estava sem direção, já começa a ter um mapa do que você pode pensar para montar a sua direção, que é o caminho 2, beleza? Então, o satisfeito e consciente é o período de acumulação, beleza? Do 2 por 3 é mais difícil, tá bom? Então, aí a gente entendeu essa situação. E agora, eu queria falar um pouco sobre risco sistemático e risco não sistemático, tá? Porque a gente vai ver como que a gente deve dividir o nosso patrimônio. Lembra que eu falei dos copinhos? Então, a gente precisa separar um dinheiro para o curto prazo, um dinheiro para o médio prazo e um dinheiro para o longo prazo. Só que aí, Guilherme, pô, eu invisto em várias coisas. O que eu vou investir no curto prazo? O que eu vou investir? A gente vai ver. Mas antes disso, eu quero trazer o conceito de risco sistemático e risco não sistemático. O risco sistemático é quando você investe em tudo. Guilherme, não, eu vou investir em todos os ativos do mundo. Tu concorda que se vier uma pandemia, a sua carteira, ela vai sofrer? Porque todo mundo sofreu com a pandemia. Então, em 2020, 2019. Então, você tem o risco sistemático do sistema como um todo. Beleza? E você também tem o risco não sistemático. E aí, ó, eu até fiz um paralelo nas imagens, que o risco sistemático é o globo, é o global, beleza? E o risco não sistemático é aquela empresa em si. Então, o risco não sistemático, por exemplo, é de você investir na empresa X e for descoberto um caso de corrupção e aquela empresa falir ou for impedida de operar. Então, aqui é importante a gente entender isso, porque a gente pode concorrer ao risco do sistema como um todo, mas também a gente pode concorrer ao risco não sistemático da empresa, especificamente. Então, para você que está começando a investir, a gente vai ter algumas estratégias para você não precisar ficar também muito exposto ao risco sistemático, ou seja, aquela pessoa que investe em tudo, você acaba concorrendo a esse risco, você acaba incorrendo esse risco também. Você
Também não vai ficar 100% alocado em uma empresa, em um ativo, só para você ficar exposto totalmente àquela empresa, incorrendo ao risco não sistemático. Então aqui a gente tem que ser nem 8 e nem 80, beleza? E aí agora a gente vai um pouco para a prática, beleza? Aqui eu tô trazendo uma ideia, e aí você pode, se você não concordar comigo, pegar essa tabela, colar ela em algum lugar na sua planilha financeira, no seu caderno, enfim, e determinar aqui o quanto que você vai investir para cada coisa, tá bom? Então vamos lá. Eu tô falando aqui de curto prazo e médio prazo nessa separação dos poderes principal. Eu dei esse nome para chamar um pouco a atenção, né, executivo, de legislativo e judiciário. O curto prazo, médio prazo e longo prazo. É um paralelo só para é uma brincadeira que eu faço. No curto prazo, para você e para qualquer pessoa que esteja em acumulação, para a pessoa que está ali em manutenção também, né, que a gente comentou, ela vai ser exposta a esse tipo de proporções. Então, se você está no curto prazo e vai montar uma reserva de emergência, principalmente, a gente está falando aqui de 10% em CDB, 10% em poupança, 80% no tesouro pós-fixado, e tudo isso vai dar 100% do seu curto prazo, beleza? E aí você montou a reserva de emergência, independente de você estar no período de acumulação ou no período de manutenção. Você tem que ter uma reserva de emergência, isso é a premissa básica. Volta lá no vídeo que eu já tenho falando sobre isso. Você vai para o médio prazo, onde você vai determinar os seus objetivos de médio prazo. É importante você ter essas casinhas, tá bom? Esses copinhos cheios. Que aí você vai determinar quanto que do seu orçamento, e aí a gente volta lá atrás numa premissa inicial, que é a sua capacidade poupadora. Quanto que você vai poupar para o curto, médio e longo prazo? Você tem que ter determinado isso aqui no pilar 1, entendeu? Então, a gente começa a linkar as coisas. E aí, curto prazo, reserva de emergência. Médio prazo, você já tem aqui a proporção. 70% para títulos de renda fixa, pós-fixados no Brasil. Beleza? E aí 30% em títulos de renda fixa pré-fixados no Brasil também. Ou seja, aqui é pós e aqui é pré, beleza? Porque o pré incorre um pouco mais de risco. Tá bom? Então, feito essa estratégia, a gente avança pro longo prazo. E aqui é mais de 10 anos, como vocês podem ver, tá bom? Só que aí eu tenho uma premissa que envolve o risco sistemático e o risco não sistemático. Se você tem muito capital, você tem poder para entrar em mais empresas, em mais ativos, investir em mais coisas. Isso é fato, certo? Então, essas proporções que eu estou mostrando para vocês incorre do capital que você tem para investir. Investir depois da sua capacidade, depois de você se pagar, você pagar os seus custos, você vai ter um dinheiro livre. É a capacidade poupadora, pilar 1. E aí, se você tem até R$ 4.500, você vai seguir essas proporções aqui. Tem um porquê dessas proporções. Se você não quiser seguir nelas, beleza, entendo, faz o que você quiser. Mas essa aqui é a minha recomendação para você. Renda fixa pós-fixada, 20% em proteção contra a inflação e pré-fixados, fundo de investimento em ações e empreender. Ué, Guilherme, mas tá 0%, 0%? Como assim? É porque aqui a gente está falando de um perfil conservador. Um perfil que incorre a menos risco. Você é aquela pessoa que não quer ver o seu patrimônio flutuar negativamente. Beleza? Você não quer incorrer a riscos no período. Você quer ter certeza do quanto que você vai receber lá no final. Então lembra, lá nos pilares, vamos voltar lá. Então, aqui a gente percebe a sua tolerância a risco, tá bom? Então, aqui a gente tem já essas configurações para você seguir e poder fazer a sua estratégia, tá bom? Você, se você quiser, você pode mudar ela, mas o que eu aconselho é o que está na tela. Então, aqui no longo prazo, quando você tem mais de 4.500, você se expõe um pouco mais a pré-fixados, tá vendo? 35%, entendeu? Então, tem uma estratégia por quê de fazer isso. Pré-fixados incorrem um pouco mais de risco, só que pelo volume da sua capital ser maior do que 4.500, você acaba diluindo um pouco mais o seu capital ali em alguns ativos. Em comparação com quem tem menos de 4.500, você acaba concentrando um pouco mais, porque você tem menos poder aquisitivo. E isso é fato, acontece todo mundo que está no processo ali de acumulação, beleza? Dando sequência, moderado.
é o cara que tem um pouco mais de propensão a risco. O que isso significa? Lá naquele pilar 3, tolerância a risco, você vai incorrer um pouco mais de risco no processo. Você vai investir, por exemplo, 10% agora em fundo de investimento em ações. Aqui, você vai diluir um pouco mais a sua renda fixa e a sua proteção contra a inflação. E aqui, você vai fazer a mesma coisa. Só que aqui agora, se você tem mais de R$ 4.500, tá liberado para empreender. Não, eu quero investir no meu canal, eu quero investir em alguma coisa, eu quero investir em algum negócio com a minha mulher, enfim, aqui é uma decisão. E assim, galera, um conceito dos R$ 4.500 é um corte que varia a cada período que vai passando, né? Porque a sua capacidade poupadora vai diminuindo à medida que a inflação vai consumindo o seu capital, beleza? Então as coisas vão ficando mais caras, você vai diminuindo o seu potencial de investir no mês seguinte, tá? Então isso é meio básico, porque se você está gastando mais com arroz e feijão, você está gastando menos com investimentos. Isso acontece. E agora a gente vai aqui pro arrojado. A gente está falando de uma pessoa, tá? Que ela não tem problema em tomar risco durante o caminho. Que caminho é esse? Até o objetivo dela, beleza? Então, se você vê aqui, ela já tem uma exposição maior em fundo de investimentos. Renda fixa ainda continua sendo um peso grande. Se você ver, eu tenho 60% em renda fixa, se eu somar. Proteção contra a inflação em pré-fixados, isso é renda fixa. Mais 30% em renda fixa pós-fixada. Então aqui eu ainda tenho 60%, mas a minha exposição a fundo de investimento e ações cresceu. 0% em empreender. Por quê? Lembra que eu falei? Aqui agora a gente está procurando evoluir no nosso intelectual para poder evoluir o nosso capital e aí sim empreender. Agora, quando você tem mais de 4.500, a sua projeção já fica um pouco maior, beleza? E por fim, a gente tem aqui o período de manutenção que o investidor vai ter. Então, aqui a gente vai estar falando aí já de uma reserva de emergência, porque a gente pode estar falando aí de uma pessoa idosa, beleza? Então, essa aqui é a proporção. Vocês podem mudar um pouco essa reserva de emergência. Então, renda fixa com pagamento de cupons. A gente vai ver isso. Pagamento de cupons é tipo você receber um salário ali daquele teu ativo, beleza? Então, se você já tem um capital grande, você consegue receber muitos dividendos desse capital, investindo numa renda fixa, por exemplo, que pague seu custo de vida e você não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. É o famoso multimilionário ali que não faz nada, beleza? Então, renda fixa pós-fixada. Então ali, como a gente está falando de uma pessoa que já tem um capital, o capital já é tão grande que ele cresce exponencialmente, sem muita dificuldade, pô, por que não botar numa renda fixa? A gente já tira ali a necessidade de risco dessa pessoa, beleza? Então, aqui eu fiz uma estratégia pronta para vocês. É pegar, usar, analisar tudo que eu falei, linkar uma coisa com a outra, tá bom? E começar a investir. A gente tem vídeos aqui práticos nesse canal, nesses vídeos que eu venho trazendo. Então, você já tem a capacidade para ver em qual situação você tá, insatisfeito ou satisfeito, com direção ou sem direção. Aqui, com esse vídeo, você já tem capacidade de ver isso. Monta os 3 pilares e aí, bola para frente, vamos investir e acumular patrimônio. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que ele tá um pouco longo, mas é um vídeo bem técnico para trazer bastante conteúdo que vai nortear vocês no seu caminho de investimento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais. Tchau, tchau.